Já se perguntou por que, mesmo trabalhando tanto, você nunca parece ter tempo suficiente? Por que, cercado por mais tecnologia, entretenimento e conforto que qualquer geração anterior, a sensação de vazio só aumenta? A verdade incômoda é esta: você está preso em um sistema tão sofisticado que sua maior vitória foi convencê-lo de que você é livre enquanto extrai sua energia vital. Herbert Marcuse, um dos filósofos mais penetrantes do século XX, descobriu algo devastador. Diferente das ditaduras que usam violência explícita, o sistema moderno nos controla através do prazer, do conforto e do consumo. O aparato produtivo e as mercadorias e serviços que ele produz vendem ou impõem o sistema social como um todo, alertou ele. Pense no seu último momento de lazer. Você estava realmente livre ou apenas consumindo uma experiência cuidadosamente projetada para mantê-lo dócil? Seu smartphone libertou você ou criou novas formas de dependência? Mais perturbador ainda, se mostro dicas de como detectar manipulação psicológica em propagandas, você provavelmente assistirá com interesse. Mas se sugiro que toda a estrutura da vida moderna, do trabalho ao lazer, foi concebida para sugar sua vitalidade enquanto mantém você satisfeito o suficiente para não se rebelar. Isso parece radical demais. E se esse fosse exatamente o ponto? E se o verdadeiro golpe do sistema fosse ter estabelecido os limites do que você considera pensamento razoável? Mais importante, como podemos despertar desta ilusão confortável que nos aprisiona? Você é livre para escolher qualquer sabor de sorvete que quiser. Parece uma declaração inocente, não? Mas e se eu disser que você só pode escolher sorvete, nunca questionar se realmente quer sorvete, ou por que sorvete é sua única opção de sobremesa? Essa é a brilhante e perturbadora revelação de Herbert Marcuse sobre nossa suposta liberdade. Pense no choque de reconhecimento. Quantas vezes você sentiu uma estranha insatisfação, mesmo após conseguir exatamente o que pensava querer? Um novo smartphone que, semanas depois, já não traz a mesma empolgação. Uma promoção que apenas significa mais trabalho. Férias perfeitas que, de alguma forma, deixam um vazio ao retornar. O que Marcuse identificou é aterrorizante. Fomos treinados para confundir liberdade de consumo com liberdade humana genuína. A livre escolha entre uma ampla variedade de mercadorias e serviços não significa liberdade se esses serviços e mercadorias sustentam controles sociais sobre uma vida de labuta e medo, escreveu ele. A realidade é que você pode escolher entre iPhone ou Android, Netflix ou Disney, BMW ou Mercedes, mas questionar a própria estrutura do trabalho, do consumo ou do propósito de vida já parece irrealista ou radical. Como isso aconteceu? O sistema é genial em sua simplicidade. Ele não proíbe o questionamento, simplesmente o torna impraticável através de pressões econômicas e sociais constantes. Você poderia teoricamente abandonar o emprego corporativo para viver de forma mais autêntica, mas e o aluguel? E o plano de saúde? E o status social que você perderia? Observe o padrão em sua própria vida. A liberdade do trabalho remoto frequentemente significa estar sempre disponível, respondendo e-mails à noite e nos fins de semana. A liberdade das redes sociais significa ter seus dados coletados e sua atenção vendida a anunciantes. A liberdade de escolher uma carreira geralmente significa selecionar qual forma de exploração você prefere. Isso revela o verdadeiro golpe de mestre. O sistema não precisa de guardas armados para mantê-lo na linha quando você mesmo se tornou seu próprio carcereiro, internalizando suas limitações como realismo ou responsabilidade adulta. Mas aqui está a pergunta que pode começar a quebrar o feitiço. Quem define os limites do que você considera escolhas possíveis? Quem determina o cardápio de opções que você considera disponíveis em sua vida? E o que aconteceria se você começasse a expandir esse cardápio? A liberdade autêntica começa quando percebemos que muitas das paredes que nos confinam existem apenas em nossas mentes, cuidadosamente construídas por um sistema que prospera com nossa docilidade. Talvez o primeiro ato verdadeiramente livre seja questionar os próprios parâmetros do que consideramos possível. Você já teve aquela sensação inquietante de ter comprado algo que realmente não queria? Ou pior, de ter desejado intensamente algo, conseguido, e mesmo assim sentir um vazio persistente? Não é coincidência. É exatamente como o sistema foi projetado para funcionar.
Aqui está a verdade chocante. O golpe de mestre da sociedade moderna não foi nos forçar a fazer coisas contra a nossa vontade. Foi algo muito mais sofisticado, criar desejos que nunca seriam realmente satisfeitos, mas que nos manteriam eternamente perseguindo a próxima aquisição, a próxima experiência, o próximo status. Marcuse chamou isso de dessublimação repressiva. Um conceito que, simplificando, significa: vamos dar a você prazeres superficiais que parecem liberdade, enquanto suprimimos sua capacidade de experimentar satisfações mais profundas que poderiam realmente libertá-lo. Veja o caso do Instagram. Quando você posta uma foto e recebe likes, seu cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ativado por drogas e jogos de azar. Você sente um prazer real, mas esse prazer foi projetado para ser transitório, criando um ciclo de dependência que o mantém voltando, gerando dados e visualizando anúncios. Como Marcuse diria, o prazer, assim adaptado, gera submissão. Esta manipulação se estende a todas as áreas da vida. Considere como lidamos com o estresse, esgotado pelo trabalho excessivo. O sistema não oferece menos trabalho, mas apps de meditação para você se reequilibrar em 5 minutos e voltar à produtividade. Sentindo um vazio existencial, compre um curso de autoajuda, faça uma viagem, renove seu guarda-roupa, tudo soluções que mantêm o sistema intacto enquanto oferecem alívio temporário. O exemplo mais perturbador: a indústria do bem-estar. O que começou como um movimento genuíno de autocuidado foi transformado em mais um setor de consumo. Self-care agora significa produtos caros, retiros exclusivos e rituais elaborados, todos prometendo preencher um vazio que, na verdade, é criado pelo próprio sistema que oferece essas soluções. Isso gera o que Marcuse chamaria de euforia na infelicidade, uma sensação momentânea de satisfação que mascara um vazio mais profundo. Como ele escreveu, as pessoas se reconhecem em suas mercadorias, encontram sua alma em seu automóvel, seu aparelho de som, sua casa de 2 andares. A pergunta incômoda: quais de seus desejos são verdadeiramente seus? Quantos foram implantados em você por um sistema que lucra com sua insatisfação perpétua? O primeiro passo para a liberdade é reconhecer quais necessidades são autênticas: conexão humana genuína, tempo para contemplação, expressão criativa, e quais foram fabricadas para mantê-lo no ciclo de trabalhar, consumir, morrer. Como Marcuse sugeriu, a satisfação que poderia ser, e deveria ser, produzida com muito menos trabalho e dor, é adiada e restringida. Diga o que quiser, proteste como preferir, nada vai mudar de verdade. Este pensamento já passou pela sua cabeça? Não é paranoia. É exatamente como o sistema foi projetado para funcionar, através do que Marcuse brilhantemente identificou como tolerância repressiva, talvez o conceito mais relevante para entender nosso momento atual. Pense neste paradoxo desconcertante. Vivemos em uma época de aparente liberdade de expressão sem precedentes. Qualquer pessoa com um smartphone pode criticar governos, corporações e instituições. Milhões de posts diários denunciam injustiças e, no entanto, as estruturas fundamentais de poder permanecem notavelmente intactas. Como isso é possível? A resposta de Marcuse é perturbadora. E se o problema hoje não fosse a censura, mas um tipo específico de liberdade que neutraliza qualquer crítica efetiva? Veja como isso funciona na prática, com um exemplo que você provavelmente já vivenciou. Você compartilha uma crítica contundente ao capitalismo. No Facebook, uma corporação multibilionária que monetiza sua indignação. Seu post gera engajamento, likes, compartilhamentos, talvez até se torne viral. Mas nada muda fundamentalmente. Por quê? Porque o sistema transformou sua crítica em mais um produto a ser consumido, em conteúdo que mantém pessoas rolando a tela e visualizando anúncios. Este mecanismo é genial em sua eficiência. Em vez de silenciar dissidentes, o que criaria mártires e resistência, o sistema permite que eles se expressem livremente, mas dentro de canais que garantem que essas expressões permaneçam inofensivas. Como Marcuse observou, o que começa como rebelião termina como grande negócio. Olhe para estes exemplos chocantes de cooptação. Camisetas do Che Guevara, vendidas em shopping centers, bancos usando a estética de justiça social em suas propagandas,
Corporações adotando slogans de movimentos sociais enquanto exploram trabalhadores. Netflix produzindo documentários sobre os horrores do capitalismo, que você assiste passivamente. A pergunta incômoda: suas formas de resistência realmente desafiam o sistema? Ou são apenas válvulas de escape perfeitamente calibradas que permitem liberar pressão sem ameaçar a estrutura? Mais perturbador ainda, a tolerância repressiva opera dentro de nós. Desenvolvemos o hábito de expressar indignação sem agir concretamente, criando uma falsa sensação de virtude e ação. O tweet furioso sobre injustiça social se torna um substituto para o engajamento real, e a expressão substitui a transformação. Este é talvez o aspecto mais insidioso do controle moderno. Não precisamos ser silenciados porque fomos condicionados a acreditar que falar já é suficiente. Como Marcuse previu, sob o domínio de um sistema repressivo, a própria liberdade pode servir como instrumento de dominação. A libertação deste ciclo começa com uma percepção desconfortável. Nem toda expressão é igual. Precisamos distinguir entre a expressão que apenas alivia a pressão e aquela que efetivamente ameaça as estruturas de poder. O sistema teme ações concretas muito mais que palavras eloquentes. Claro que preciso checar meu e-mail às 10 da noite. Obviamente precisamos de um novo modelo de celular a cada ano. Naturalmente, trabalhar 50 horas por semana é normal. Estas frases são razoáveis para você? Se sim, você foi capturado pelo que Marcuse chamava de racionalidade irracional. A lógica aparentemente sensata que, quando examinada mais profundamente, revela-se completamente absurda. Imagine explicar a alguém de 100 anos atrás: desenvolvemos tecnologias que aumentam a produtividade em 400%, mas continuamos trabalhando mais horas que nunca. Ou, temos conhecimento detalhado sobre a crise climática, mas continuamos expandindo indústrias que sabemos que destroem o planeta. Ou ainda, produzimos comida suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas, mas 800 milhões passam fome. Eles pensariam que somos loucos, e estariam certos. O truque brilhante do sistema foi normalizar o absurdo, transformando práticas destrutivas e ilógicas em senso comum. Como Marcuse explicou, o fato de a vasta maioria da população aceitar e ser levada a aceitar esta sociedade não a torna menos irracional. Esta racionalidade irracional se manifesta diariamente em situações que você provavelmente aceita sem questionar. 1. Você provavelmente gasta horas em deslocamentos, poluindo o ambiente e sacrificando seu tempo de vida, quando a tecnologia permitiria trabalho remoto para muitas funções. 2. Você substituirá dispositivos eletrônicos perfeitamente funcionais porque uma nova versão oferece melhorias marginais, ignorando o custo ambiental e humano dessa produção constante. 3. Você provavelmente aceita como normal que seu valor como pessoa seja medido principalmente por sua capacidade produtiva e status de consumo. O aspecto mais perturbador desta racionalidade distorcida é como ela nos faz internalizar sua lógica doentia. Começamos a nos culpar por não sermos produtivos o suficiente, por não otimizarmos cada aspecto de nossas vidas, por sentirmos que descansamos demais. Como Marcuse observou, a livre escolha dos senhores não elimina os senhores ou os escravos. Um exemplo real e chocante: a pandemia provou que muitos trabalhos poderiam ser feitos remotamente, reduzindo poluição e devolvendo horas de vida às pessoas. No entanto, muitas empresas insistem no retorno aos escritórios. Não por necessidade, mas para manter o controle e justificar hierarquias existentes. E muitos aceitam isso como normal ou necessário. A questão devastadora que Marcuse nos deixa é esta: e se o verdadeiramente irracional não fosse questionar este sistema, mas continuar participando dele sabendo onde ele nos leva? Imagine se tivéssemos a coragem de perguntar: por que aceitamos viver assim? Por que consideramos normal sacrificar nossa saúde mental, nosso tempo com entes queridos e a habitabilidade do planeta por um sistema que beneficia principalmente uma minoria? O primeiro passo para escapar desta racionalidade distorcida é recuperar nossa capacidade de estranhamento. Olhar para o familiar como se fosse pela primeira vez e perguntar: isso realmente faz sentido? Como Marcuse sugeriu, a questão não é quão racional é nossa sociedade, mas sim
Por que a sociedade que tão evidentemente pode liberar o indivíduo da luta pela existência, continua a mantê-lo escravizado por ela? O diagnóstico é claro. Estamos presos em um sistema que controla não apenas nossas ações, mas até nossos desejos e imaginação. A pergunta urgente agora é: como escapamos? Como resistimos a um sistema que parece ter respostas para tudo, que absorve críticas e as transforma em produtos, que nos seduz com confortos enquanto drena nossa vitalidade? Marcuse propôs o conceito poderoso da grande recusa, não uma rejeição simplista do mundo, mas uma negação determinada e consciente da lógica dominante, combinada com a afirmação de possibilidades alternativas. Vamos traduzir isso em estratégias concretas, que você pode aplicar hoje mesmo. Primeira estratégia: pratique o estranhamento do familiar. Esta técnica poderosa consiste em olhar para aspectos rotineiros da vida com olhos novos, como um antropólogo observando uma cultura estranha. Experimente. Na próxima vez que estiver em um shopping center, pare e observe como as pessoas interagem com produtos, como o espaço é projetado para maximizar o consumo, como você mesmo se sente compelido a comprar. Este distanciamento quebra o feitiço da normalização e permite ver o absurdo do que geralmente aceitamos sem questionar. Segunda estratégia: recupere seu tempo e atenção. Marcuse ficaria horrorizado, mas não surpreso, com como smartphones e redes sociais funcionam como instrumentos de controle que capturam e mercantilizam nossa atenção. Experimento prático. Estabeleça um período de 24 horas completamente desconectado digitalmente. Observe a ansiedade inicial, sintoma de dependência, e como, gradualmente, sua capacidade de pensamento independente começa a se restaurar. Como uma pessoa descreveu: pela primeira vez em anos pude ouvir meus próprios pensamentos em vez dos algoritmos. Terceira estratégia: cultive espaços de autenticidade. Crie ou participe de comunidades onde valores diferentes dos dominantes possam florescer. Grupos de leitura, cooperativas, projetos artísticos coletivos ou simplesmente amizades onde conversas profundas são valorizadas. Uma participante de uma comunidade intencional compartilhou: não é que vivamos completamente fora do sistema capitalista, mas criamos um espaço onde podemos experimentar relações não mediadas pelo mercado e lembrar que outras formas de vida são possíveis. Quarta estratégia: pratique o consumo consciente negativo. Isso vai além de simplesmente consumir produtos éticos, que frequentemente é apenas outra forma de consumismo. Envolve deliberadamente reduzir necessidades artificiais, simplificar a vida e encontrar satisfação em experiências não mercantilizadas. Um praticante relatou: quando parei de tentar preencher vazios com compras, descobri quanto desse vazio era criado pelo próprio sistema de consumo. Quinta estratégia: engaje-se na recusa seletiva. Identifique aspectos específicos do sistema aos quais você pode dizer não, sem se isolar completamente. Isso pode significar reduzir drasticamente horas de trabalho, mesmo com sacrifício financeiro, abandonar tecnologias viciantes ou recusar aspectos da cultura corporativa. Um profissional que reduziu seu trabalho para meio período compartilhou: ganho menos dinheiro, mas recuperei minha vida. A pressão social para voltar ao normal é intensa, mas a liberdade mental vale cada centavo perdido. Como Marcuse escreveu, a liberdade é libertação, um processo histórico específico na teoria e na prática. Não é um estado que alcançamos de uma vez, mas uma prática contínua de recusar o que nos diminui e afirmar possibilidades mais humanas. A verdade libertadora é esta: você não precisa esperar uma revolução global para começar a viver de forma mais livre e autêntica. Como um praticante da grande recusa observou: o sistema quer que você acredite que não há alternativa, mas quando você começa a criar alternativas em sua própria vida, o feitiço se quebra. Outro mundo não é apenas possível, ela está a caminho. Em dias quietos posso ouvi-la respirar. Esta frase da escritora Arundhati Roy captura perfeitamente o poder da imaginação radical que Marcuse considerava essencial para qualquer libertação genuína. Aqui está a verdade mais devastadora sobre nossa prisão. As paredes mais fortes existem em nossas próprias mentes. Fomos condicionados a pensar apenas dentro dos parâmetros do sistema existente. Sugestões de alternativas radicais são imediatamente descartadas como utópicas,
irrealistas ou impraticáveis. Este estreitamento do possível é a forma mais profunda de controle. Não precisamos de guardas quando a prisão existe em nossa própria imaginação. Um experimento revelador. Tente imaginar uma sociedade sem empregos tradicionais, sem dinheiro, sem consumo competitivo. Sentiu desconforto? Descartou automaticamente a ideia como impossível? Este é exatamente o condicionamento que Marcuse identificou. Fomos treinados para rejeitar possibilidades que desafiam o sistema, mesmo antes de considerá-las seriamente. O poder revolucionário da arte e estética emerge desta compreensão. Marcuse via na experiência estética uma força capaz de romper a lógica utilitária que domina nossas vidas. Quando nos engajamos profundamente com arte que desafia convenções, literatura transformadora, música que rompe estruturas familiares, cinema que altera nossa percepção, experimentamos momentos onde diferentes realidades se tornam concebíveis. Uma participante de um workshop de imaginação radical relatou: após imersão em arte experimental por uma semana, percebi quanto do que eu considerava impossível era apenas condicionamento. Ideias que eu teria rejeitado automaticamente começaram a parecer não apenas possíveis, mas necessárias. A imaginação radical não é escapismo. É a base mais prática para a mudança real. Como Marcuse escreveu, a arte não pode mudar o mundo, mas pode contribuir para a mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres que poderiam mudar o mundo. Experimentos práticos em imaginação radical estão acontecendo ao nosso redor. Uma comunidade em Portland redesenhou completamente seu bairro, baseado em princípios de compartilhamento e apoio mútuo, reduzindo drasticamente a necessidade de dinheiro e trabalho assalariado. Um coletivo em Barcelona está desenvolvendo tecnologias de código aberto que permitem produção local e descentralizada, desafiando a lógica da globalização corporativa. Um grupo de educadores está reimaginando escolas como espaços de aprendizagem autodirigida e colaborativa, em vez de fábricas de treinamento para o mercado de trabalho. Estes não são devaneios utópicos, mas laboratórios vivos explorando possibilidades que o sistema dominante insiste serem impossíveis. A mensagem mais poderosa de Marcuse para nós hoje seria: não deixe que roubem sua capacidade de imaginar profundamente. A imaginação não é fuga da realidade, mas o caminho para uma realidade mais plena. Como ele escreveu, a imaginação, desvinculada de suas amarras ao existente, pode vislumbrar as potencialidades qualitativas de uma sociedade livre. Experimento transformador. Dedique 1 hora por semana ao que podemos chamar de imaginação proibida, contemplação deliberada de alternativas radicais para aspectos fundamentais da sociedade. Como seria uma economia baseada não em crescimento, mas em bem-estar? Como seria um sistema educacional focado em desenvolver seres humanos plenos, em vez de trabalhadores? Como seriam cidades projetadas para a conexão em vez de consumo? Um participante deste exercício relatou: no início parecia constrangedor, quase infantil, mas gradualmente percebi quão limitado meu pensamento tinha se tornado. Ideias que pareciam impossíveis começaram a revelar possíveis primeiros passos concretos. A verdadeira libertação começa quando recuperamos nossa capacidade de imaginar além dos limites do que o sistema define como possível. Como Marcuse concluiu, a transformação radical de consciência é o primeiro passo, o começo da transformação social. Agora que você conhece o grande engano da sociedade moderna, a pergunta crucial é: você continuará aceitando as limitações impostas como inevitáveis ou começará a explorar as possibilidades de liberdade genuína? Antes de concluirmos, qual aspecto da análise de Marcuse mais ressoou com sua própria experiência na sociedade atual? Se este conhecimento ressoou profundamente em você, escreva nos comentários: a recusa começa hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para as formas sutis de controle social. Deixe seu gostei e inscreva-se para receber mais conteúdo sobre filosofia crítica e emancipação humana. Nos vemos no próximo vídeo.